A brisa suave da noite entrava pela janela entreaberta, espalhando um leve aroma de lavanda pelo quarto silencioso. As luzes da luxuosa clínica privada eram tênues, lançando sombras suaves sobre os móveis impecavelmente organizados. Ali, no centro do quarto, repousava Eduardo Vasconcelos, o milionário excêntrico que há mais de um ano permanecia imóvel, aprisionado em um coma profundo. Beatriz ajeitou a poltrona ao lado da cama e soltou um suspiro cansado. Há meses, ela cuidava do paciente, seguindo uma rotina exaustiva, mas estranhamente íntima. Trocar suas fraldas, limpar sua pele pálida e mantê-lo hidratado tornaram-se gestos automáticos. No início, tudo parecia mecânico, parte do protocolo de enfermagem. Mas com o tempo, Beatriz começou a ver Eduardo não apenas como um corpo inerte, mas como um confidente silencioso. Ela falava com ele, muito mais do que deveria. Hoje foi um dia difícil, Eduardo, murmurou, enquanto umedeceu seus lábios com uma gaze embebida em água. Sabe, eu nunca quis ser enfermeira. Quer dizer, eu gosto do que faço, mas às vezes me pergunto se foi a escolha certa. Nenhuma resposta, apenas o som ritmado do monitor cardíaco e a respiração serena do homem adormecido. Beatriz sorriu para si mesma. Claro que ele não responderia, mas, de algum jeito, falar para aquele homem adormecido a fazia se sentir menos sozinha. Eu queria ser escritora, continuou, ajeitando os cobertores dele. Viajar pelo mundo, conhecer lugares exóticos e escrever romances. Mas, bem, a vida tem um jeito cruel de nos empurrar para caminhos que nunca imaginamos, não é? Ela pegou um livro da pequena pilha que mantinha no criado mudo. Era um romance clássico, daqueles que falavam de paixões avassaladoras e destinos entrelaçados. Abriu na página marcada e começou a ler. As palavras flutuavam pelo quarto, preenchendo o silêncio frio da madrugada. Às vezes, enquanto lia, Beatriz olhava para o rosto de Eduardo. Ele era um homem bonito, mesmo na imobilidade. Os traços fortes, a barba que sempre raspavam para manter sua aparência impecável, a pele levemente bronzeada. Quem teria sido antes de tudo isso? Um homem poderoso, seguro de si? Ou alguém que, como ela, escondia dúvidas e cicatrizes invisíveis? A verdade é que nunca me apaixonei de verdade, confessou, fechando o livro sobre o colo. Já tive namorados, mas nunca aquele amor de cinema, sabe? Aquele que faz o coração acelerar, que te faz esquecer o mundo. Eu sei, parece bobo falar disso para você, mas talvez você me entenda, onde quer que esteja. Beatriz riu baixinho da própria loucura. E então, aconteceu. Um movimento sutil. A princípio, ela pensou ter imaginado, mas quando olhou novamente, sentiu o sangue gelar. A mão de Eduardo, antes inerte sobre o lençol, moveu-se levemente. Eduardo? Sussurrou, sentindo o coração acelerar. Nenhuma resposta. Apenas o silêncio denso e o som insistente do monitor cardíaco. Mas ela tinha certeza do que vira. E pela primeira vez, sentiu que aquele homem adormecido poderia estar ouvindo cada palavra sua. O silêncio do quarto foi quebrado pelo bip acelerado do monitor cardíaco. Beatriz congelou. Seu olhar fixou-se na mão de Eduardo, que agora tremia levemente, como se estivesse lutando para se libertar de um sono profundo. Ela hesitou por um instante, sem saber se chamava um médico ou se permanecia ali, observando o impossível acontecer. Então, de repente, os olhos de Eduardo Vasconcelos se abriram. Um suspiro escapou dos lábios dela. A escuridão de suas íris encontrou a dela em um instante de pura intensidade. Não havia confusão, nem desorientação, apenas um olhar direto, profundo, como se ele a conhecesse há muito tempo. Beatriz! A voz saiu rouca, quase um sussurro, mas clara o suficiente para fazê-la estremecer. O coração da enfermeira disparou. Como ele sabia o nome dela? Meu Deus!
Eduardo, você está acordado. Ela agarrou sua mão instintivamente, sentindo o calor da pele dele contra a sua. Espere, eu vou chamar um médico. Ela se virou para apertar o botão de emergência, mas antes que pudesse afastar-se, os dedos de Eduardo apertaram levemente os dela. Um toque fraco, mas insistente. Não, fique. Beatriz sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo na forma como ele a olhava. Uma familiaridade desconcertante, como se tivesse passado anos esperando por aquele momento. Em segundos, a equipe médica invadiu o quarto. Um dos médicos, Dr. Almeida, um dos especialistas mais renomados da clínica, arregalou os olhos ao ver Eduardo desperto. Isso é inacreditável, murmurou, aproximando-se rapidamente. Os enfermeiros começaram a verificar os sinais vitais, as luzes dos aparelhos piscando freneticamente. Eduardo, no entanto, não parecia se importar com nada daquilo. Seu olhar continuava fixo em Beatriz, como se ela fosse a única pessoa naquele quarto. Senhor Vasconcelos, o senhor consegue me ouvir? Sabe onde está? Questionou o médico, enquanto iluminava seus olhos com uma lanterna pequena. Eduardo não respondeu. Senhor Vasconcelos? Nada. O milionário manteve o silêncio absoluto, seu rosto sem expressão diante da equipe médica. Mas, quando Beatriz se aproximou hesitante, algo mudou. Eduardo? Ela chamou suavemente. Ele piscou e voltou a encará-la. Eu ouvi você, o tempo todo. Beatriz sentiu o ar escapar dos pulmões. O quê? Os médicos trocaram olhares confusos, sem entender nada. Do que está falando, Sr. Vasconcelos? Insistiu o Dr. Almeida. Eduardo ignorou a pergunta. Seu olhar não se desviou de Beatriz. Você lia para mim todas as noites. Você falava sobre sua vida, seus sonhos. Ele fez uma pausa, observando a expressão de choque dela, e sobre o amor que nunca encontrou. Um arrepio percorreu o corpo de Beatriz. Ela sentiu as pernas tremerem. Isso não pode ser, murmurou, a voz falhando. Os médicos começaram a discutir sobre o estado mental do paciente, tentando encontrar uma explicação racional para aquilo. Mas Eduardo parecia alheio a tudo. Eu sonhava com sua voz, não conseguia ver nada, apenas ouvia você. Cada palavra, cada página que lia. Ele ergueu lentamente a mão e tocou de leve os dedos dela. Você me salvou. Beatriz sentiu um nó na garganta. Não sabia se aquilo era um delírio, se Eduardo estava misturando sonhos e realidade, ou se algo muito maior estava acontecendo ali. Mas pela primeira vez, percebeu que o milionário não era apenas um paciente para ela, e que de alguma forma inexplicável ele já sabia disso. A revelação de Eduardo a assombrava. Beatriz tentava se convencer de que aquilo era apenas um efeito colateral do coma, talvez fragmentos de sonhos misturados com a realidade. Mas quanto mais o observava, mais percebia que não era tão simples assim. Ele sabia coisas que ninguém poderia saber, detalhes íntimos, pensamentos que ela nunca havia compartilhado com mais ninguém. E isso a assustava. Nos dias seguintes, Eduardo passou por uma bateria de exames. Os médicos estavam perplexos com sua recuperação, mas ele se recusava a colaborar. Falava pouco, exceto quando Beatriz estava presente. Preciso da sua ajuda, ele disse certa noite quando estavam a sós. Beatriz hesitou. Ajuda com o quê? Eduardo inspirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Antes do coma, eu ia me casar. Beatriz sentiu um aperto no peito. Não sabia por quê, mas aquelas palavras a incomodaram. E o que aconteceu? O olhar de Eduardo escureceu. Ela desapareceu. Beatriz arquejou. Como assim desapareceu? Na noite anterior ao casamento. Sumiu sem deixar rastros. A última coisa que me lembro foi que saí para procurá-la. Depois disso, acordei aqui. Beatriz sentiu um calafrio.
A história parecia saída de um filme de mistério, mas havia algo real demais na expressão de Eduardo. Ele continuou. Algo não faz sentido. Eu não sofri um acidente comum. Sinto que alguém queria me silenciar. Beatriz sentiu a garganta secar. E o que eu posso fazer? Ele a encarou intensamente. Me ajude a descobrir a verdade. Você é a única em quem confio. Beatriz desviou o olhar. Algo dentro dela gritava que se envolvia demais, que estava cruzando uma linha perigosa. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia ignorar aquele pedido. Nos dias seguintes, à medida que ela tentava entender mais sobre o passado de Eduardo, estranhas coincidências começaram a acontecer. Uma noite, enquanto verificava os equipamentos médicos, percebeu que a sonda de Eduardo havia sido removida. Os alarmes deviam ter disparado, mas estavam silenciosos. Outro dia, encontrou sua bandeja de medicação com comprimidos errados. Uma lâmpada no quarto explodiu do nada enquanto ela estava sozinha com ele. Coincidências? Ou alguém queria que Eduardo nunca saísse daquele hospital? Beatriz olhou para ele, dormindo tranquilamente. Pela primeira vez, ela não via apenas um paciente. Via um homem em perigo, e sem perceber, seu coração já estava envolvido demais para recuar. O tempo parecia correr de maneira diferente dentro daquele quarto. Desde que Eduardo despertara, a relação entre ele e Beatriz ganhava contornos inesperados. O que antes era um simples vínculo entre enfermeira e paciente tornava-se algo mais profundo, mais intenso. Beatriz sabia que deveria manter uma distância profissional, mas era impossível ignorar o magnetismo daquele homem. Havia algo em Eduardo que a atraía de maneira inexplicável. Talvez fosse o mistério que o envolvia, ou a maneira como ele a olhava, como se ela fosse a única pessoa que importava. Uma noite, enquanto checava os sinais vitais dele, Eduardo segurou sua mão. Eu sempre te amei, Beatriz. O coração dela disparou. Eduardo, não diga isso. Você ainda está se recuperando. Sua mente pode estar misturando sonhos e realidade. Ele sorriu de leve, sem soltar a mão dela. Eu não estou confundindo nada. Enquanto eu estava em coma, só existia sua voz. No meio do vazio, do silêncio absoluto, você foi minha única âncora. Beatriz sentiu um arrepio. Mas você nem me conhecia antes. Eduardo passou os dedos suavemente pelo dorso da mão dela. Eu conhecia sua essência. Você se abriu para mim sem máscaras, sem medo de julgamentos. Enquanto dormia, ouvi seus segredos mais profundos, seus sonhos, e me apaixonei antes mesmo de abrir os olhos. O peito de Beatriz subia e descia rapidamente. O que estava acontecendo? Como aquele homem conseguia desarmá-la tão facilmente? Ela deveria recuar, mas não conseguiu. Os lábios dele estavam tão perto, a respiração quente contra sua pele. E então, sem pensar, ela se entregou. Paixão no olho da tempestade. Aquela noite foi diferente de todas as outras. Eles estavam presos em um universo paralelo, onde o tempo e o mundo lá fora não importavam. Os beijos foram intensos, famintos. Como se ambos tivessem esperado por aquele momento sem sequer saber disso. Os lençóis se tornaram cúmplices de um amor proibido, e pela primeira vez em muito tempo, Beatriz esqueceu todas as suas incertezas. Mas a realidade não demoraria a invadir o refúgio deles. Na manhã seguinte, quando Beatriz entrou no quarto, encontrou Eduardo de pé, olhando pela janela. Ela sorriu, ainda sentindo o calor dos momentos que compartilharam. Bom dia! Mas Eduardo não respondeu. Ele estava pálido, segurando um envelope em mãos. O que foi? Beatriz se aproximou. Ele virou-se lentamente, os olhos sombrios. Ela está de volta. Beatriz sentiu um aperto no peito. Quem? Antes que Eduardo pudesse responder, a porta se abriu. E então Beatriz a viu. Uma mulher alta, de cabelos castanhos ondulados e olhos de um verde intenso,
que pareciam refletir segredos sombrios. Olá, Eduardo. A voz dela era fria como gelo. Eduardo fechou os punhos. O que você está fazendo aqui, Marina? Beatriz sentiu um nó no estômago. Marina, a noiva desaparecida. Voltei para terminar o que comecei. O passado escondia segredos sombrios. O quarto se encheu de um silêncio sufocante. Você não sumiu, você fugiu, Eduardo disse, os olhos cravados nos dela. Marina sorriu de maneira enigmática. Fugir? Não, Eduardo. Eu fui forçada a desaparecer, porque alguém queria você morto. Beatriz arregalou os olhos. O que está dizendo? Marina deu alguns passos à frente, ignorando a presença de Beatriz. A verdade é muito pior do que você imagina. Seu acidente não foi um acidente, e a pessoa por trás disso ainda está muito perto. Beatriz sentiu um calafrio na espinha. Ela olhou para Eduardo, esperando que ele negasse, mas ele permaneceu imóvel, como se já soubesse a verdade, mas tivesse medo de encará-la. Quem queria me matar? A voz dele saiu grave, sombria. Marina respirou fundo antes de responder. Alguém que você nunca suspeitaria. O coração de Beatriz bateu descompassado. Ela havia se envolvido demais. E agora percebia que poderia estar correndo um perigo muito maior do que imaginava. O silêncio do quarto foi quebrado pelo som de passos pesados no corredor. Marina fechou a porta atrás de si, trancando-os lá dentro. Eduardo olhou para ela, os olhos carregados de desconfiança. Fale de uma vez, Marina. Quem tentou me matar? Ela hesitou por um instante, mas então sussurrou. Alguém que está mais perto do que você imagina. Beatriz sentiu um arrepio. O que quer dizer com isso? Marina respirou fundo antes de revelar a verdade. Seu próprio sócio, Ricardo Melo. Eduardo cerrou os punhos. Isso não faz sentido. Ricardo era meu melhor amigo. E também o único que tinha algo a ganhar com sua morte. Marina continuou. Ele estava desviando dinheiro da sua empresa há anos. Quando descobriu que você começava a suspeitar, armou o acidente. Mas não contava que você sobreviveria. Beatriz sentiu seu coração disparar. O perigo era real. Antes que pudessem reagir, um barulho ensurdecedor veio da porta. Alguém estava tentando entrar. Ele sabe que estamos aqui, Marina sussurrou. A porta foi arrombada com violência. Ricardo entrou, segurando uma arma, o rosto transtornado. Tarde demais, Eduardo. Você devia ter ficado em coma. Eduardo avançou um passo. Foi você o tempo todo. Ricardo apontou a arma diretamente para ele. Você era um obstáculo, e agora também é ela. Ele olhou para Beatriz com frieza. Eduardo sentiu o sangue ferver. Não toque nela! Um tiro ecoou pelo quarto. Beatriz fechou os olhos, esperando a dor, mas quando os abriu, viu Ricardo no chão. Marina segurava a arma tremendo. Eu não ia deixar você vencer de novo, ela disse, ofegante. A polícia chegou minutos depois, prendendo Ricardo e tirando Marina dali. Eduardo puxou Beatriz para perto, o olhar intenso. Você me salvou. Ela sorriu com os olhos marejados. Acho que estamos quites. Dias depois, Eduardo decidiu abandonar tudo. A fortuna, a empresa, o passado. Beatriz olhou para ele surpresa. E agora? Para onde vai? Eduardo pegou sua mão com ternura. Para onde você for. E assim, partiram juntos, deixando para trás um mundo de traições e mistérios. Mas o amor que nasceu entre eles sobreviveria a tudo. Fim.